Olá, meus amigos, bom dia, tudo Bom bem? Estamos dia! iniciando aí mais um dia, nosso 15º dia, no nosso Mentoria de Início Forte. Já temos pessoas aí praticamente com pontuação de diretor, já nesse início de Gente, mês, que gente, incrível, primeira né? semana. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tipo de crença. A gente fala muito que o nosso negócio ele é regido pelas crenças que nós temos. O nosso negócio não, um sucesso, tá bom? Um Na sucesso de uma verdade, forma geral. tudo que a gente faz, né? Você faz porque você acredita que você está indo no caminho certo. Existe uma frase que ela é muito forte, ela está no filme do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte: pessoas não morrem por algo que elas não acreditam. Então, se você não acredita, você não se movimenta para poder realizar aquilo. E aqui na Endoterra, quando a gente pega, né, crença, nós temos crença no produto. É uma das crenças que nós precisamos ter, e essa crença ela precisa ser muito forte, até a elite. É a que vem primeiro, né? A mais fácil da gente adquirir no começo. Depois nós temos a crença na marca, na empresa. A gente vai conhecendo a empresa, isso vai dando a confiança, a gente vai vendo que a Doterra ela é líder no mercado mundial. Depois nós temos a crença no modelo de negócio. Então, o que que é esse modelo de negócio, né? A gente fala muito sobre a crença em nós mesmos, que nós precisamos desenvolver, mas a gente pouco fala sobre o que é esse modelo de negócio. E hoje a gente vai dar um pontapé inicial nisso, para que você possa entender o que que é esse modelo de negócio e como ele pode impactar na sua vida. Não sei se você já foi se deparado com uma pergunta, né? Alguém já perguntou para você o seguinte: Crisna, o que que você faz? Né? E nesse momento a pessoa ela pensa no quê? Ela pensa na crença que ela tem mais firme, que é no produto. Ela fala assim: eu trabalho com óleos essenciais. É o que ela faz, eu trabalho com óleos essenciais. Mas se a gente for parar para pensar, nós trabalhamos, né? Quem trabalha com óleo essencial é a doTERRA. A doTERRA é a empresa responsável por trabalhar com os óleos essenciais, desde o preparo da população que vai cultivar, do cultivo, do transporte, do envase, da distribuição, até chegar no lar do cliente. Então, o que que nós fazemos? Qual é o nosso modelo de negócio? Nós trabalhamos com marketing de relacionamento e a gente poucas vezes estuda sobre esse modelo de negócio. E a gente precisa entender que, assim como todo modelo de negócio, o marketing de relacionamento ele também exige preparação. E a preparação aqui, eu vou dizer que ela inicialmente ela é simples, tá bom? Por quê? Porque à medida que você vai avançando, você vai estudando mais sobre pessoas, sobre negócio, sobre vendas, sobre gestão, sobre esses pontos que envolvem uma grande organização. Isso é importante você entender. Você não precisa ser algum mestre, né, uma pessoa superdotada, ter grandes habilidades para chegar num ranking alto. Você precisa entender de pessoas. E tem gente que fala assim: ah, mas eu não gosto de pessoas, eu não gosto de me relacionar. Talvez isso seja uma trava que você tem em algum ponto da trajetória da sua vida que você acreditou nisso. E aí a gente volta para o quadro anterior que fala sobre crenças, né? Eu sempre falo que nós, eu e a Krisna, nós éramos mais retraídos nesse sentido. Mas isso era uma crença que a gente tinha criado em algum momento da nossa trajetória e que a gente acreditou nisso. E a partir do momento que a gente entendeu que esse modelo de negócio a gente precisava se relacionar, a gente começou a se colocar em movimento para se relacionar. Não de forma interesseira, mas a gente pensou, poxa, se é preciso fazer esse negócio, eu vou fazer. E o que que isso fez a gente ver? Que a gente tinha uma crença que em algum lugar foi estabelecida e que não era a verdade. Era uma coisa que a gente acreditava, mas não era a nossa condição final. Então, hoje você vai entender um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio, tá bom? Mas a gente vai direcionar para que você busque conhecer mais. Porque não adianta você querer ser um médico se você não quer entender sobre medicina, se você não quer entender sobre células, se você não quer entender sobre a anatomia do corpo humano, se você não quer entender sobre cérebro, se você quer ser um neurocirurgião, é quase impossível. Então, a preparação em tudo, pessoal, ela é a chave, tá bom? E você hoje está aqui nesses 15 dias se preparando para que você possa se desenvolver nesse modelo de negócio. Você quer falar alguma coisa? Não, não, eu só quero falar aqui, dentro do que Léo vai falar aqui das crenças,
Crenças, elas podem ser mudadas. E elas são mudadas através de um ponto de partida, que é uma informação. Se você não gosta de pessoas, provavelmente você se frustrou com pessoas, você ouviu falar mal de pessoas. Se você não acredita num casamento, por exemplo, é porque você teve informações negativas a respeito do casamento. Então, crenças, elas podem ser mudadas. E a gente, sabendo dessa informação, estou trazendo uma informação que talvez você nunca ouviu. Ei, nem tudo que você acredita é verdade, nem tudo que você acredita é o ponto final, como o Léo falou. Nem tudo que você acredita é a condição para você. Ah, eu não consigo fazer isso. Não, não é que você não consegue. Até hoje você não conseguia, porque agora você sabe que você consegue. Ah, isso aqui não é para mim. Até hoje você achava isso. Eu estou dizendo que isso aqui é para você. Isso é para você. No momento que você começa a pensar dessa forma, ter uma nova informação, um novo pensamento, você começa a ter atitudes diferentes também. E a gente vai destrinchar isso aqui, eu acredito que amanhã, é o tema de amanhã também. Até porque, pessoal, é algo bem extenso para você trabalhar, tá bom? E nós estamos aqui nesses 20 minutinhos para poder ativar você nesse início de dia, tá bom? Para que a sua primeira informação não seja algo ruim, como uma notícia no jornal, como um problema na família, como um estresse no trabalho, mas para que você veja assim, ei, eu estou trabalhando no CLT ou no meu tradicional, mas existe algo que pode me levar além. E foi isso que movimentou muito eu e a Cris, né? Porque apesar de eu, na época que conheci o marketing de relacionamento, eu trabalhar na indústria, então é quem sai de casa às 5:30 da manhã, e eu voltava para casa, ia para a faculdade, cuidava da franquia, então era um ritmo bem intenso. Mas eu falava assim, ei, existe uma saída, e esse modelo de negócio é a saída que eu tenho para me tirar dessa rotina, para que eu consiga ter liberdade. E a liberdade, ela sempre me chamou muita atenção, tá bom? Então, no marketing de relacionamento, como que a gente adquire crença no marketing de relacionamento, no modelo de negócio? O primeiro é com resultado. Você tendo um grande resultado, ou você tendo pequenos resultados. À medida que você vai tendo resultado, um bônus, né, de R$ 70 que cai, de 150 que cai, no mínimo você já vê, opa, funciona. Você fez dois cadastros, e isso não só para você, tá? Mas para os seus consultores. Você fez dois cadastros, o que acontece? Aquilo aumenta. Opa, funcionou, deu certo. Se eu fiz dois e fizer mais, vai vir mais. Então é esse tipo de crença que você precisa ter. Só que você precisa também entender não só essa crença que vem, é fruto da ação e às vezes da ação sem direção. Você precisa entender a crença que ela vai te levar a ver além. Porque você, quando tem esse bônus, você vê aquilo que você fez agora, bem pertinho. Agora, quando você lê um livro desse, você vê aquele quadro de possibilidades de ganhos da do Terra, a sua visão ela vai muito além. E a sua crença, quanto maior ela for, tá bom? Mais comprometido você vai estar com aquilo. Então, os dois livros que eu falo, que eles falam muito sobre como fazer, são esses dois. E dentro desses dois livros, você vai ver que são coisas, atos simples, e existem relatos de o que esse negócio ele pode proporcionar. O primeiro é o livro GoPro. Ele é um livro mais recente, tá bom? De 2008, 2009, se eu não me engano. Ele é praticamente, a gente fala, a Bíblia do marketing de relacionamento. E, Com a diferença de que ele é dessa finura, tá? e a leitura dele é muito simples, né? Eu tinha dificuldade com leituras de texto, tá bom? Porque eu não tinha hábito, então eu acreditava que eu não gostava de ler. Era uma crença que a gente tem, né? Uma crença que foi estabelecida. E então, o que que eu fiz? Eu comecei a ler esse livro. Eu comecei a ler uma, duas, três páginas, comprei o livro, comecei a ler. Na nossa época não tinha e-book assim fácil, disponível, né? E aí a gente começou a ler. Foi um livro muito bom, foi um livro que transformou a minha visão, o meu negócio, a minha forma de agir, de trabalhar. Então eu digo para você, você precisa ler esse livro. Se você quer ser um profissional do marketing de relacionamento, você precisa ler esse livro. E o Eric Worre, hoje ele é um dos maiores nomes dentro desse modelo de negócio. Hoje ele capacita consultores do marketing de relacionamento, grandes líderes, para você entrar na mentoria dele, você tem que ter uma rede que tem mais de 1 milhão de pontos. Imagina, né, o cara faz um limite ali. Então ele tem muita informação. Inclusive eu sigo ele no Instagram, as postagens são em inglês, tá bom? E ele, o que que ele fala, o que que ele conduz, né? A forma como ele conduz é diferente, mas o que ele fala para executar é o básico.
Às vezes você vê todo dia, né? Atividade geradora de renda são as mesmas, porque o nosso negócio ele é simples. É por isso que as pessoas se complicam. Elas querem criar algo extraordinário para fazer algo grande. Mas aqui o simples te leva a uma posição grande, tá bom? E o outro livro que fala sobre o nosso modelo de negócio é o Básico, de Dom Fala. Então, Dom Fala, ele mostra nesse livro como você construir endoterra em qualquer negócio de marketing de relacionamento, tá bom? E ele vai falar os pilares, os fundamentos desse negócio. Que muitas das vezes a gente pensa, poxa, isso daqui ia passar batido. Eu não ia prestar atenção nisso daqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje, o que eu vou te levar a fazer, te movimentar, é iniciar isso daqui. O seu dia todo não vai ser leitura de livro, tá bom? Não pense que na sua AGR vai ter leitura de livro. Não, 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 gente. A AGR é atividade geradora de renda. E por mais que a leitura desses livros ela diferencie aquilo que você vai acreditar, como que você vai enxergar esse negócio, é, a leitura ela vai te levar, né, para esse patamar, mas o que vai fazer você ganhar dinheiro mesmo é a atividade geradora de renda. É que não dá para separar, né? O que gera renda, a gente sabe que gera renda. É apresentação, é cadastro, é venda. Isso gera renda. Isso gera PV no seu escritório virtual. E PV significa que você vai ser comissionado por aquilo. Mas, se você não está conseguindo agir, a gente precisa dar um passo e olhar por que que não está conseguindo agir. Por que que não está sentando, não está convidando? Por que que não está conseguindo apresentar? Por que que não está cadastrando? Pode ser uma falha na crença, em algum momento. Não completamente, porque a gente sabe que o não ou o sim é da pessoa. Mas até para você levar não, você vai precisar convidar. Tem gente que diz assim, ah, eu levei muito não. Aí a gente, tá, quantos nãos você levou? Não, é que eu botei num grupo, botei as mensagens no grupo, convidei num grupo Ou e numa sala ninguém, de aula, como diz, né? e ninguém me respondeu. Não, isso não é não, gente. Ou postei no status, ou Eu postei no postei no Instagram. Instagram e ninguém falou nada. Isso não é não. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Ontem eu estava na ginástica ali da Helena, fico 2 horas ali, né? Uma mãe já é minha cliente. A gente tem um mês ali que a gente está juntas. Uma mãe já é minha cliente, já está na minha lista para eu falar com ela de negócio, estou estreitando o relacionamento. Uma outra, eu percebo que toda vez quando a gente fala alguma coisa de óleo, ela sai, né? Ela, tipo, sai no sentido de Fugir. não nem entrar na conversa, tá? Nós três, ela fica calada olhando para as meninas lá treinando. Ela não entra na conversa de jeito nenhum. Aí eu fico assim, convido, não convido, eu preciso achar uma oportunidade, um jeito de falar com ela. Algumas coisas que ela fala, eu vou absorvendo aqui para entender como que eu vou falar com ela. Mas eu não considero que isso é um não. Eu não considero que ela não quer. Por quê? Porque eu nunca convidei. Então, se eu não convidei, não tem resposta. Não tem não, não tem sim. Então, às vezes a gente vai acreditando, ninguém quer, todo mundo está dizendo não. Tá, você está falando, você levou um não efetivamente, ou você nem falou, você só está achando que se você falar, você vai levar não. Então, nem veio para o campo da execução, ficou só na ideia. Por isso, leitura de livros não vai entrar em AGR, mas é um ponto fundamental para você conseguir agir. Porque você forma a crença e depois é que ela que vem a ação. E sobre essa questão do entendimento, né? Quando você fala, uma pessoa não quis. Quando você lê um livro desse, você vai saber o que fazer também. Quando você fala, ela não quis, mas beleza, por que que ela não quis? O que que ela acredita? O que que ela tem na mente dela? Será que ela acha que conhece? Será que ela já teve uma mal experiência? E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui de quem já contatou algumas pessoas que já tiveram experiência com marketing de relacionamento. E aí eu aprendi nesses livros o seguinte: quando a pessoa diz assim, ah, eu já desenvolvi marketing de relacionamento. Aí a dica do livro GoPro é o quê? Ou você já teve essa experiência, mas me conta como que foi? Primeiro eu tentei identificar qual foi a trava. Ah, eu já tive experiência e não foi boa. Ah, beleza, então me conta como que foi, qual foi a empresa, como que você desenvolveu, para tentar entender ela, e aí sim você conseguir ter aquele veredito. Não, essa pessoa não quer, e ainda assim, se ela disser que não quer, é um não temporário, porque pode ser, não, agora eu não quero.
E pode ser que depois ela queira, tá bom? Mas eu digo para vocês, essas dicas vocês vão pegar como? Desenvolvendo em livros, tá bom? Em treinamentos, em ambientes onde você vai estar desenvolvendo o nosso negócio. E o nosso negócio, o marketing de relacionamento, ele tem uma quantidade de treinamentos disponíveis sobre o nosso negócio, sim. Só que quando a gente vai procurar na internet, a gente procura mais sobre vendas, sobre pessoas. Então são assuntos mais gerais, tá bom? Agora você precisa, beleza, e a vendas no meu negócio, o que que eu vou fazer? E o gestão de pessoas no meu negócio, gestão de relacionamentos no meu negócio. Sempre traga isso para o seu negócio. Porque às vezes o consultor ele vai para um ambiente como esse, ele pensa assim, não, esse ambiente, esse negócio aqui, né, essa questão de venda, esse negócio de coach é que é bom. Mas ele esquece o negócio dele. Quando o médico vai para um evento de coach, ele vai pensar, onde que eu vou gerir isso no meu negócio? Quando ele vai para um treinamento de vendas, ele vai falar o seguinte, onde que eu vou aplicar isso no meu negócio? A mesma coisa, quando você assistir um treinamento, sempre se pergunte, onde que eu vou aplicar isso no meu negócio? Até mesmo na convenção. Às vezes você está na convenção achando que é só um evento, que é um grande evento. Beleza, é maravilhoso, mas onde que você vai aplicar tudo aquilo que você viu no seu negócio? Onde que aquilo que você está vendo vai transformar a sua mente, a sua mentalidade? Então nós somos frutos de livros que lemos, nós somos frutos das pessoas que ouvimos, nós somos frutos dos eventos que nós estamos presentes. Então, se você está em eventos, né, com certeza você vai mudar. Se você está em ambientes que proporcionam mudança, com certeza você vai transformar a sua mentalidade. Então aqui eu te convido a isso, né? A você dar esse pontapé inicial da preparação. A preparação, ela não é algo que vai gerar renda imediata. Entenda junto. Eu dei essa pausa para você ficar, como assim? Pessoal, a preparação, ela vai gerar renda, mas ela precisa vir acompanhada de muita ação. Tá? E por isso que a gente tenta separar um pouco elas, porque às vezes o consultor pensa, não, eu vou ficar só lendo livro, vou ficar só estudando óleo. E não é isso que vai fazer você ter dinheiro. O que vai fazer você ter dinheiro é, não, eu vou contatar, convidar, apresentar, fulano do terra é assim. E por mais que a pessoa fale de forma simples, mas ela está agindo. E às vezes quem está lendo para fazer de forma perfeita e falar de forma perfeita e não ter nãos, a pessoa faz o quê? Ela não tem renda e a crença dela diminui. Não, isso não funciona. Então, eu digo para você, você precisa ler, você precisa ouvir e-books. Se você não consegue ler, ouça e-books, tá bom? Eu fazia uma consulta e estava do lado de uma moça que estava lendo Segredos de uma Mente Milionária, que é um livro fundamental para o nosso negócio também, tá? E aí ela falou que já era a terceira vez que ela estava lendo aquele livro, só que a primeira vez que ela leu no livro, a segunda no e-book e a terceira no livro de novo, no livro físico, né? Então, olha só, se você não lê o e-book, o livro, ouça o e-book, tá bom? E E o eu GoPro, ele tem no Sim, YouTube, facilmente você facilmente. consegue achar. Então, a dica que a gente vai dar para você hoje não vai estar na GR, mas eu quero muito, muito, muito que você inicie essa leitura. Inicie uma leitura do seu modelo de negócio, tá bom? Para que você possa entender mais, porque quando a pessoa vier perguntar para você, fulano, o que que você faz? Aí você vai dizer, assim, não, eu vendo óleo. Aí ela vai dizer, ah, você vende óleo? Legal, beleza. Agora, quando você fala, não, eu faço trabalho de expansão de mercado para uma empresa americana e eu também capacito líderes, novas pessoas que estejam empreendendo com essa empresa, eu treino elas para que elas tenham um resultado. Você notou a diferença quando você ouviu? Eu não vendo óleo, tá bom? Ah, você trabalha o quê? Ah, vendo óleo. Isso é só identidade no negócio. Ah, eu sou um vendedor de óleo. Não. A venda acontece? Acontece. Mas o que você faz? O que você busca aqui? E quando você responde isso, você fala para o seu cérebro isso e você acredita nisso. E você vai agir como tal. Se hoje você não está acreditando, esteja em ambientes que te façam acreditar e leia coisas que te façam acreditar, porque elas vão te ajudar a agir. Eu tenho certeza, para pensar como foi o seu. Se você não tivesse todos os dias aqui de manhã, você estaria com esse mesmo nível de ação que você está hoje? O quanto estar aqui de manhã traz informações que te fazem agir durante o dia.
Para quem foi na convenção, se você não tivesse ido na convenção, você estaria com o mesmo nível de ação que você está hoje, com o mesmo nível de crença? Então, ambientes moldam a nossa crença. Puxando esse gancho, teremos tour Pois. pós-convenção. É o momento de você estar lá e você levar pessoas também, tá bom? Então, pessoal, para as AGRs de hoje, tá bom? Vamos praticamente repetir aquelas, porque a gente sabe que nem todo mundo fez ontem, tá bom? E Essas. outra, e nem todo mundo fez, e uma coisa importantíssima sobre a agenda. Isso aqui também destravou a forma como eu olhava a minha agenda e a minha rotina. Eu não preciso inovar, eu não preciso todos os dias trazer coisas novas. Eu mostrei alguns modelos de AGR para vocês lá no grupo, de algumas meninas que já fazem, e tem dia que a Natiele ela Só que, copia e cola, vou fazer as mesmas coisas de ontem, copia e cola as mesmas coisas de ontem. Não precisa ficar inovando. Claro que um dia ou outro você tem mais de uma apresentação, você tem mais de uns follow-ups, mas é sempre isso aqui, é sempre colocar nome na lista, é sempre convidar, é sempre fazer follow-up. E em casos específicos, como a gente está agora, hoje é o último dia de frete grátis, hoje é o último dia de de preço, tabela anterior. Então, a gente tem essa janela de oportunidade aí para trabalhar tanto o nosso LRP como o dos nossos clientes. Então, pessoal, é isso que a gente comece a falar mais sobre o nosso modelo de negócio, sobre o que isso pode proporcionar para você, como que ele funciona, tá bom? E que você possa, assim como o Leonardo, né, de 16 de março de 2016, eu acredito que a Crisna também, eu vou falar por mim, que você possa sonhar que esse modelo de negócio é para você. Porque foi o que eu fiz nesse dia. Por que que esse dia eu falei sobre ele? Porque foi o meu primeiro evento, meu primeiro seminário local sobre o marketing de relacionamento. E eu comecei a sonhar. Eu falei, cara, se isso pode acontecer na vida desse cara, eu também quero que isso aconteça na minha vida, tá bom? E eu comecei a plantar aquela ideia, disse, esse negócio é para mim. Eu vou fazer isso acontecer. Então, que você também possa, conhecendo mais esse modelo de negócio, você possa entender isso, que isso também é para você. Não é só do Léo, da Crisna, do Matt Hall, de outros grandes líderes, não. Isso daqui também é seu, tá bom? E você também tem a plena condição de estar como um grande líder, dando treinamento para a sua futura equipe, que vai existir, tá bom? Então era isso. Um abraço para você, tá bom? E vamos que vamos. Bom dia.